Espaço Empreender. A voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender. Aqui, na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora mais um Espaço Empreender, o programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. E hoje recebemos Ana Cândida Scandiel Jordani Bart, extensionista da Emater RS Ascar. Bem-vinda, bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui. Ana, vamos começar falando da tua infância, você é natural de onde? Eu nasci no município de Sobradinho, mas nessa época minha família morava em Agudo. Eu só nasci em Sobradinho, na verdade, mas eu passei toda a minha infância e adolescência em Agudo. Muito legal, estudou e depois como é que você veio parar em Teutônia? Como foi essa mudança? De Agudo, então, eu fui para Santa Maria para estudar, né? Fiz a faculdade lá, me formei num dos cursos e comecei a fazer concurso. Aí me formei então em letras e fiz concurso para trabalhar aqui no município como professora de língua portuguesa. Você é casada? Sim, sou casada. Tem filhos? Tenho 2 filhos, o Felipe e o Vicente. Como foi então a tua escolha para entrar no mundo acadêmico, no mundo profissional? Como é que você escolheu o que fazer? Acho que, como é para todo mundo, não foi uma escolha fácil, né? Escolher uma profissão, enfim, fazer uma escolha pro resto da vida nunca é fácil. Mas eu sempre tive aptidão para escrita, enfim, e sempre gostei de trabalhar da ideia de trabalhar com pessoas, da ideia de trabalhar no social. Então, a minha intenção na época era fazer serviço social, mas lá na Universidade Federal de Santa Maria não tinha esse curso. Então, eu fui para Ciências Sociais, que na época eu não sabia muito bem o que era, mas era o que tinha de humanas mais próximo das coisas que eu gostava. Mas eu iniciei a faculdade, comecei a perceber que era um mercado bastante difícil, né? Você não encontra vagas de emprego para sociólogo por aí, né? E nem tinha muitos concursos na época. Aí então surgiu a ideia de buscar uma outra alternativa. E como a universidade na época admitia ter 2 matrículas, eu fiz vestibular para letras e comecei a cursar também letras. Foi um período assim bem conturbado, não digo, mas bem atribulado, né? Fazer 2 cursos e sempre trabalhando em projetos acadêmicos e procurando me envolver, né, ao máximo, até para ter uma renda, né, extra. Mas enfim, daí eu fui levando as 2, acabei me formando primeiro em letras, porque era uma coisa mais palpável. Comecei a fazer os concursos e buscar emprego. Cheguei a trabalhar um tempo lá em Santa Maria mesmo como professora. E depois eu vim embora. E aí, nessa época eu estava terminando as Ciências Sociais e também já estava fazendo uma pós-graduação. Sempre muita coisa ao mesmo tempo. Pós-graduação em quê? Eu trabalhava lá na universidade, na escola técnica. Hoje as escolas técnicas têm outro nome, né? São os institutos federais. Na época era o colégio técnico da universidade. Eu cheguei a trabalhar como professora lá e também sempre envolvida em projetos pedagógicos da escola. E aí eu trabalhava num projeto que era a implantação de cursos técnicos integrados com EJA, uma oferta diferenciada para pessoas em vulnerabilidade, enfim. E aí desse projeto surgiu a necessidade de qualificar o quadro de funcionários da escola. E eu era bolsista e mesmo assim consegui fazer essa pós-graduação então em educação profissionalizante de jovens e adultos. Falando em estudar fora, como foi ter que morar e estudar em Santa Maria longe da família? Eu sempre soube que eu ia ter que morar longe, sempre soube que eu ia ter que buscar, porque no lugar onde eu morava na época não tinha oportunidade. E os meus irmãos já tinham saído para estudar, eu sabia que ia chegar o meu momento. Então, durante todo o ensino médio eu já tinha isso em mente, eu já sabia para onde eu ia e sabia pelo que eu ia ter que passar. Então, não foi nem um bicho de 7 cabeças, né? Eu fui para Santa Maria, então, e na época minha família não podia financeiramente me proporcionar um aluguel, enfim. Eu fui para uma universidade pública que tinha
programa muito bom de assistência estudantil. Eu morei na casa do estudante, eu sempre utilizei todos os recursos destinados, então, a estudante de baixa renda, né? Estudante carente, que eles chamavam na época. Comia no restaurante universitário, enfim, vivia essa coisa que muitos chamam de república estudantil, mas lá a gente sempre conheceu por casa do estudante, né? E foi uma experiência muito enriquecedora, foi uma etapa muito importante em que a gente percebe como tem gente no mundo, como tem gente com problema, como tem gente com realidades diferentes, né? E a gente aprende até a pensar um pouquinho melhor sobre a nossa própria realidade, não se vê como tão pequeno e nem como tão grande, né? E até ressignificar a relação com a família, porque quando a gente está longe, passa trabalho, a gente dá mais valor para as coisas que tinha em casa, né? Então, foi uma etapa muito importante. E quando eu saí e vim embora para cá, a maior alegria, assim, foi poder a minha mãe vir para cá também, né? E a gente poder ficar junto, porque eu achava que eu nunca mais ia morar perto deles. Porque a tendência era essa, era fazer concurso, ir para longe e viver minha vida, né? Mas a minha mãe, muito guerreira, fez o concurso aqui também, passou e veio para cá para trabalhar. Ela trabalha até hoje, ela é bem jovem ainda, ela é monitora da educação infantil, trabalha com as crianças na creche, então, e a gente tá junto agora. Então você veio primeiro e na sequência a família veio junto. A minha mãe e os meus irmãos vieram. Tem quantos irmãos? Ao todo, eu tenho 4 irmãos, mas um deles já não está mais conosco. E como então surgiu o concurso para vir aqui a Teutônia? O concurso surgiu porque, enfim, a gente estava sempre buscando na internet, né? Eu e os outros colegas e pessoal recém-formado. E a gente viu um município que pagava razoavelmente bem, comparando com os salários que o Estado oferece para os professores, né? E também boa parte dos municípios, lá na região mesmo, os municípios não pagavam tão bem na época. E aí a gente veio para cá, assim, eu vim com outros colegas e fizemos o concurso sem conhecer ninguém aqui. Eu tenho uma tia em Estrela, mas enfim, eu vim para cá com a cara e a coragem, fiz o concurso e na época, assim, até achei que não ia ser chamada e segui minha vida lá em Santa Maria, né? E depois você, então, trabalhou por quanto tempo no município? Quase 5 anos. Foi um tempo muito bom e muito importante da minha vida, porque foi o amadurecimento de toda uma visão que a gente, às vezes, não tem durante a faculdade, né? Porque essa visão acadêmica é diferente da visão que a realidade te dá, muitas vezes, né? E aí, eu aqui no município tive a oportunidade de trabalhar com EJA, sempre. Então, a gente tem pessoas reais, com problemas reais, com demandas reais, né? E esse tempo foi muito importante para eu amadurecer o que sempre foi o meu interesse e a minha vocação, que é de trabalhar com o social, com as causas, com os problemas, enfim, tentar buscar uma intervenção mais ampla, né? Possibilidades mais amplas ainda do que as que eu tinha como educadora. Você encontrou uma forma de linkar as ciências sociais com letras, né? Sim, sim, sim. E como surgiu então a Emater? Na verdade, eu sempre quis trabalhar na Emater. Eu morava no interior, lá em Agudo, né? Apesar do meu pai não ser agricultor, ele tinha abatedouro e um pequeno frigorífico na época e açougue. E a gente morava então no interior. E essa realidade, assim, do rural, de discutir o meio rural, para mim era muito próxima. E durante a faculdade de Ciências Sociais, eu sempre busquei trazer essa reflexão, fazer trabalhos voltados para o campesinato, enfim, para a agricultura familiar. E pensava na possibilidade de um dia trabalhar na Emater, mas eu não tinha, assim, uma possibilidade de inserção, porque eu não tinha o magistério, que na época era a formação, né, para os extensionistas da área social, e não sabia muito bem como ia ser. Então, quando eu já estava aqui trabalhando, enfim, eu vi um concurso para a Emater e fui dar uma olhada. E aí, para minha grata surpresa, a Emater estava concursando sociólogos. E aí eu fiz o concurso, assim, estudei com filho pequeno, né, e trabalhando, enfim, fiz o concurso sem muita esperança, mas deu certo. E aí, quando eu fui chamada, foi muito difícil ter que escolher
porque eu estava muito bem onde eu estava muito bem com o que eu estava fazendo. Estava muito realizada, né, com o magistério, com esse trabalho com os jovens e adultos, e na época também eu trabalhava com 6º ano, 7º ano, que são crianças menores que também traziam uma demanda bem interessante, né, bem gratificante, mas aquele apelo antigo, assim, né, foi mais forte e eu optei pela Emater. Como é conciliar as crianças, a maternidade com a questão de estudos, com o serviço, e também você é muito envolvida com os conselhos aqui da cidade? Como é conciliar tudo isso? Difícil. Acho que essa pergunta pode ser feita para qualquer mulher, mãe, e a resposta vai ser sempre essa, né? Porque eu já ouvi essa frase, ela não é minha, mas é cobrado da mulher que ela trabalhe como se não tivesse filhos e para que ela seja mãe como se não trabalhasse, né? A gente tem que conciliar duas coisas extremamente importantes, equilibrar tudo isso e fazer dar certo. Mas eu sempre pude contar com o apoio da minha família, do meu marido, enfim, né, da minha sogra, da minha mãe, que acabou vindo morar pra cá também. E são coisas que a gente faz porque gosta, não tem como escolher, né? As duas são importantes. E eu sempre estou procurando mais alguma coisa para fazer, né? Mesmo que já seja puxado, eu ainda fiz mais uma especialização depois, já com os 2 filhos, né? E estou sempre buscando mais algum curso, algum aperfeiçoamento, alguma coisa para fazer. Não dá para parar. A especialização é em quê? Essa última em educação ambiental. Voltada mais para a Emater também. Sim, sim. Há quanto tempo você está na Emater? 5 anos e meio já. Qual a tua função na Emater? Eu sou extensionista rural social, né? A Emater, ela presta assistência técnica e extensão rural para agricultura familiar, né? E dentro desse trabalho, então, em todo o tempo de funcionamento da Emater, né, todos os anos em que ela atua aqui no estado, entendeu-se que essas famílias elas não precisam só desse suporte técnico, né, nas atividades produtivas e nas questões econômicas da propriedade, mas que existem muitas demandas que são sociais, que requerem um olhar mais social, um olhar holístico da propriedade, das questões dessas famílias, né? Então, é por isso que a Emater tem extensionista rural social. O que a gente faz na prática, então, a gente trabalha muito em equipe, né? A equipe toda visita as famílias e procura encaminhar as demandas e as necessidades delas. E também a gente trabalha com os grupos organizados das mulheres rurais, que é um espaço construído já há muitos anos e em que as mulheres podem encaminhar os seus assuntos, as suas necessidades, os seus interesses, né? A gente conversa, a gente faz receitas, a gente fala sobre saúde, fala sobre os assuntos da família, fala também sobre as questões técnicas e produtivas, né? Então é um trabalho muito interessante, muito amplo. Às vezes é até difícil explicar porque é bastante abrangente, né? A gente trabalha também com os agricultores que fornecem alimentação escolar, que é um programa bem importante, né? A gente trabalha com o pessoal das feiras, das agroindústrias, né? Mas a minha função ela é mais específica social, né? Muito legal. Muitas vezes a gente pensa em Emater e logo lembra do técnico que tem que cuidar do animal, que está na propriedade, e não pensa que tem todo esse outro lado. Porque tem a questão das hortaliças, do pessoal que ajuda e até da função social da Emater, né? Exatamente. São questões que não tem mais ninguém que faça, né? É a Emater que faz esse trabalho mais amplo e mais abrangente com as famílias rurais, né? Se os produtores eles são cooperativados, eles têm também uma assistência técnica da cooperativa, eles têm suporte para várias questões, mas essa visão do todo, da família, é a gente que está fazendo nesse momento aqui no estado. Para contatar a Emater? A Emater, ela funciona então lá na prefeitura, né? Pertinho da Secretaria de Agricultura. Nós trabalhamos das 8 horas ao meio-dia, das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta. As pessoas podem nos procurar, podem ligar, marcar um atendimento, podem procurar no Facebook também a página da Emater e
encaminhar as suas questões. E hoje você também é presidente do CONDIM, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Qual a função do conselho aqui em Teutônia e os objetivos? Esse conselho, ele surgiu em atendimento, né, a uma legislação que impunha a necessidade de um plano municipal da mulher, e o conselho ele surgiu então para ter um grupo de trabalho que pense essas questões, pense na implementação desse plano e pense em trabalhar uma demanda que muitas vezes é negada, mas que existe, né? De luta pelos direitos da mulher, igualdade da mulher, o próprio espaço da mulher, que mesmo com tantas mudanças sociais ainda não é uma coisa óbvia, né? Nós sempre nos pegamos lutando por um espaço que já deveria ser nosso. Eu deixo um espaço agora aqui para ti, para deixar uma mensagem para quem tá te ouvindo. Porque o mais bacana de toda a história que tu contou para mim agora, hoje, foi de que tu tinha um sonho de trabalhar com o social e aquele desejo lá no fundo de lidar com a Emater. E apesar de você ter ido estudar fora, ir para Santa Maria, prestar concurso, ser prof, hoje você conseguiu aquilo que realmente almejava. Você trabalhou todo o teu caminho com o social, com a questão do EJA, de ser prof, e hoje trabalha então na desejada Emater e está lidando também com o setor rural. Eu até te agradeço por me provocar essa reflexão agora, né? Porque às vezes a vida da gente dá tanta volta e a gente esquece de agradecer pelo quanto os caminhos foram importantes, né? E às vezes o resultado muda, o sonho muda, às vezes ele permanece, enfim, mas o próprio caminho é importante, né? O que eu diria para as pessoas, então, é que elas sonhem coisas que sejam importantes para elas e que sejam importantes para alguém, e que elas busquem esses sonhos, que elas pensem em como realizar, que elas tirem ele da caixinha, que possam vislumbrar uma trajetória que vai perseguir esse sonho, porque nem todos os caminhos são fáceis e nem todos os caminhos são óbvios, né? Muitas vezes a gente olha, não tem muitas possibilidades diante da gente, então a gente tem que criar essas possibilidades, tem que buscar os caminhos, tem que ir atrás do conhecimento, tem que buscar informação, tem que ver além do que é óbvio. Se eu penso na pessoa que eu era 20 anos atrás, uma adolescente saindo do ensino médio e que não sabia muito bem onde estava pisando, mas que mesmo assim saiu de casa e foi atrás, eu só posso ter orgulho disso. Então, o recado que eu deixo é que as pessoas tenham coragem e que elas vão atrás das coisas em que elas acreditam. Em busca dos sonhos e procurar qualificação, né? Você também nunca parou de estudar. Não, nem pretendo. Eu quero agradecer a tua presença hoje no nosso programa. Fica o convite para você voltar novamente aos microfones da Tirol no futuro. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada por estar aqui. Esse foi o Espaço Empreender de hoje, com Ana Cândida Scandiel, Jordani Bart, extensionista da Emater RS Ascar. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.